bom que você está aqui. Hoje nós estamos iniciando a nossa corrente. Não pare, vencendo o espírito do meio. Pastor, o que é esse espírito do meio? Sabe quando você começa, você para? Começa o início do ano, você começa naquele gás, naquela alegria, com muitos projetos, com muitos sonhos. Mas chega maio, junho, julho, você já está desanimando. Você para ali no meio. Então nós iremos vencer. E hoje nós iremos receber a unção contra o espírito da... Qual que é, pastor? Desânimo, me deu um branco. O espírito do desânimo. Sabe aquele desânimo de ir para a igreja? Aquele desânimo de ir para uma célula? Aquele desânimo de sair de casa para trabalhar? Desânimo da vida? Desânimo de tudo? Você vai receber a unção em o nome do Senhor. E esta noite, os avisos vai ser um pouquinho diferente. Nós iremos receber os avisos esta noite com alguns personagens que nós criamos aqui. Alguns personagens vai entregar para você os nossos avisos de hoje. Tá ok, Gabriel? Fala, galera. Preste atenção nos avisos. Fala, galera da IEQ Céu Azul. Vamos aproveitar que Eva ainda não chegou e tá uma paz aqui. E vamos para os avisos deste mês. Neste domingo vai ser especial. Ceia da unidade às 9 da manhã e Santa Ceia às 6:30 da noite. Povo de Deus, olha aqui. Eu acabei de libertar o povo. O faraó tá furioso aqui, hein? Nas quartas-feiras estamos tendo nossa corrente Não Pare às 19h30. Não fique de fora, hein? Terça-feira temos nossas células às 19h30. E no sábado, o dos jovens às 16h30. Tô te esperando, viu? E não podemos nos esquecer que no domingo, dia 15 de junho, teremos nosso culto do amigo. Então, vamos chamar geral para esse culto. E dia 22 teremos nossa busca do Espírito Santo, para se encher dos poderes de Deus. Eu não ficaria de fora dessa não, sou. Ô minha Ruth, fala com o povo aí. Gente querida da IEQ Céu Azul, no dia 20 de junho, às 19h, teremos nosso encontro de casais. Não perde não, hein? Vai ser coisa linda de Deus. Ih, que Céu Azul! Acabei de matar esse gigante, tô cansado. Mas os avisos foram esses. Não perca nada da programação, senão vai ver uma pedra voando por aí. Esse negócio foi tudo feito com inteligência artificial. O trem moderno, hein, Eva? Uai, mas ficou real demais, Adão. E aí, vocês gostam? Um jeito divertido de dar os avisos. Amém? Quem gostou? Aleluias! O autor dessa arte foi o Gabriel. Ficou legal, não ficou? E só reforçando, você que deu o nome para o encontro de casais, precisamos de fazer o acerto com o pessoal do buffet até no dia 10. Então, você que deu o nome, nos procure, pode procurar o Felipe, a Ruth. Amados, outro recadinho bem rapidinho. Nós estamos precisando de pessoas para servir na mídia. Você que tem um desejo, o que é o papel da mídia? É tudo isso que está acontecendo. Mesa de som, luzes, projeção, câmera, stories, é tudo, né? Tudo isso é o trabalho da mídia. Então, você que tem interesse de estar servindo neste ministério, pode procurar o Gabriel em o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu quero deixar uma palavrinha para você bem rapidinho. A generosidade não é sobre a quantidade que damos, mas sobre o coração, mas sobre o como eu entrego a minha generosidade no meu coração. Não é sobre a quantidade, mas é sobre como está o seu coração. Onde o seu coração está alcançado? Onde está o seu coração? Quando eu oferto, quando você oferta, quando nós entregamos a sua generosidade, o meu dízimo, a minha oferta, não estamos apenas contribuindo, igreja, financeiramente, mas estamos participando ativamente do que Deus vai fazer na vida de outras pessoas, do que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, até mesmo pessoas que às vezes a gente nunca viu,
Nós estamos contribuindo. Você sabia que o terceiro domingo do mês, as ofertas são de missão? E essa missão, nós contribuímos para que os missionários levem a palavra do Senhor em todo o território, até fora do Brasil. É através da sua generosidade. A oferta é um ato de fé. É a mesma coisa de dizer: Deus, eu confio no Senhor. É reconhecer que tudo vem dEle. Quando eu entrego a minha semente, quando eu entrego a minha generosidade, eu estou dizendo: Senhor, mesmo passando por dificuldade, passando por lutas, eu confio, Pai, no Senhor. Eu confio que tudo vem do Senhor. E o que eu vou devolver, Pai, é uma parte daquilo que o Senhor tem me dado. O que eu vou devolver é uma forma de honrar ao Senhor. Quando eu devolvo a minha generosidade, eu estou dizendo dessa forma: Senhor, eu confio em Ti. Não importa as circunstâncias, eu sou feliz. Eu sirvo ao Senhor. Aleluia, Jesus. O dízimo é um lembrete, é uma forma que consta de que Deus é a nossa fonte. É o Senhor que é a nossa fonte. É Ele que nos sustenta. É Ele que provê. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Não adianta nós pensarmos que é a força da nossa mão. Não. É o Senhor. Porque aquele trabalho que você tem foi o Senhor que te deu. Aquela empresa que você tem foi o Senhor que te deu. Tudo que vai para a sua mão é o Senhor que te dá. É o Senhor que coloca nas suas mãos. É Ele que provê. E a oferta, além do compromisso, é uma expressão de gratidão. Quando eu oferto, quando eu devolvo a minha generosidade, é uma forma de ser grato. É uma expressão de gratidão com o Senhor. Porque quando eu semeio, quando nós semeamos com alegria, nós colhemos com quê? Com abundância. Não apenas material. Eu não recebo somente quando eu venho aqui e deposito a minha semente. Eu não recebo só material. Mas eu recebo paz. Eu recebo fé. Eu recebo amor. Eu recebo propósito. Eu recebo muito mais além daquilo que eu deixo aqui no altar. Muito mais além daquela semente que eu depositei no altar. E hoje eu quero te dar a oportunidade de você fazer este ato de generosidade. Você que vai devolver o seu dízimo, a sua oferta, coloca no envelope e coloca na direção do seu coração. Porque quando que seja uma semente de fé, plantada no solo do reino, com certeza que Deus é fiel para cuidar de você e de todas as áreas. Quando eu coloco uma semente, quando eu deposito a minha semente no altar, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. O Senhor vai cuidar de tudo aquilo que você precisa. O Senhor vai cuidar de tudo aquilo que você, aos seus olhos, você pensa: pastora, como vai acontecer? Não pergunta como, só crê que Ele vai fazer. Olha que forte. Que seja uma semente de fé plantada no solo do reino, com a certeza. Quando eu planto uma semente no solo do reino do Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor vai me abençoar 30, 60, 100 vezes. Que o Senhor vai me abençoar não só naquela área, mas Ele vai me abençoar em outras áreas também. Em todas as áreas que eu necessito da minha vida. Então você que vai ofertar, coloca no envelope e coloca esse envelope na direção do seu coração. Aqui está nosso QR Code, lá atrás tem a maquininha com o diácono Ismael. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele venha multiplicar 30, 60, 100 vezes sobre a sua vida. Que você está sendo um instrumento de Deus
para que esta obra se mantenha de pé. Mas que aonde você for, que aonde a planta dos seus pés estiver, a planta das suas mãos pisar, você possa ser uma árvore frutífera. A bênção da prosperidade possa estar sobre você em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, Pai, por cada semente, meu Pai, que vai ser plantada aqui no teu reino, Senhor. E que a unção da multiplicação, que a unção, Pai, transbordante, possa estar sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, meu Pai, aqui está. Vamos receber o nosso pastor com palmas bem alegres para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, povo lindo. Paz seja convosco. Estou feliz por poder estar aqui com vocês nessa noite. Estivemos ausentes no nosso último culto, por motivo de viagem, mas hoje nós estamos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor. E eu quero dizer que nesta noite tem uma essência, tem algo diferente preparado nesta casa, neste ambiente, para poder alcançar a sua vida, pelo nome de Jesus. E antes de que você se assente, eu gostaria de colocar um versículo bíblico que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 36. E esta é a palavra que Deus tem para a nossa meditação nessa noite. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga assim: crê somente. Diga assim: não temas, crê somente. Diga assim: não temerei, mas apenas crerei, em nome de Jesus. Se assente no seu lugar. A pastora Shirlene, ela trouxe uma breve apresentação falando sobre algo que nós precisamos entender para nós lutarmos. Eu quero dizer que quando um jogo de futebol, quando há uma luta, quando há uma competição, quando há uma guerra, o que os adversários, quem está em confronto, fazem? Um lado, ele estuda todas as artimanhas de guerras, as estratégias de jogos. E para quê? Para se prepararem, para saber como lutar contra aquele povo, contra aquela situação. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos conhecer bem o nosso adversário, para que nós possamos então nos defendermos e assim seguir em direção a algo maior, a um propósito maior. É o que nós temos que despertar no nosso caminho, na nossa vida. E nesta corrente, ou seja, nessa série de mensagens que nós vamos trazer às quartas-feiras, durante o mês de junho, vai trazer para nós o tema não pare. Não pare. Por quê, pastor? O tema não pare, porque quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando de pessoas que viveram traumas, pessoas que viveram circunstâncias, pessoas que hoje carregam no seu subconsciente, no seu piloto automático, uma estrutura gerada por toda a sua vida. Eu quero dizer que uma criança, quando ela está no ventre da mãe, que ali ela está conectada com o cordão umbilical, a criança está sendo nutrida com tudo aquilo que a mãe se alimenta, a criança está sendo cuidada no ventre da mãe. A criança não sente dor, a criança não sente frio, a criança não sente medo, a criança não vai sentir nada. Por quê? Porque ela está conectado a um laço de amor muito grande, de afinidade, um laço materno que está ali cuidando, envolvendo aquela criança.
Mas no momento em que ela nasce, há um rompimento. E esse rompimento já gera o primeiro trauma na vida do ser humano. Ou seja, então a vida do ser humano, ela é composta por traumas. Então ela gera ali uma desconexão daquilo que era o seu porto seguro, daquilo que era realmente o seu local de conforto. Mas é necessário que a criança saia para que ela possa desenvolver, crescer, prosperar, progredir nesta vida e depois chegar na sua trajetória final. E nós sabemos que esta é a história da vida do ser humano. Só porque tem um detalhe: desde o momento em que uma criança nasce, ela começa agora a experimentar coisas diferentes, ela começa a experimentar um mundo diferente, né? E não é a mesma coisa que está lá. E quando ela começa a se comunicar, quando ela começa a entender algumas coisas, o que acontece com a criança? Então vem ali as repetições de padrões que vêm dos pais para os filhos, e dos filhos vão crescendo, vai carregando aquilo, mais as circunstâncias da vida, e elas vão crescendo, vai crescendo, e chega no momento que ela começa a amadurecer, e ela sente o desejo, sabe de quê? De um lugar confortável como o ventre da sua mãe, um lugar onde não se sente dor, um lugar onde não se chora, um lugar onde não há angústia, um lugar onde não há medo, um lugar onde não há tristeza. E Deus, olhando esse sentimento do ser humano, Ele preparou um lugar assim para nós. E este é o propósito de todo cristão. O propósito do cristão é nós entendermos que quando nós saímos do ventre da nossa mãe, que nós começamos a experimentar coisas deste mundo, nós temos um caminho, nós temos uma direção, nós temos um alvo a seguir. E este alvo é os céus. Nos céus, a gente sabe, a Bíblia diz para nós que nos céus não há dor, no céu não há lágrimas, no céu não há tristeza, no céu não há angústia, não há dor, não há sofrimento. Então veja só, então Deus preparou um lugar para nós morarmos, e este tem que ser o lugar que almeja o nosso coração de estar lá um dia. Mas para nós chegarmos neste lugar, nós temos uma trajetória que é chamada vida, e essa trajetória chamada vida, ela precisa ser vivida com muita resiliência, ela precisa ser vivida com muita empatia, ela precisa ser vivida com muita cautela, e a gente precisa agora, para a gente viver de uma forma harmônica neste mundo, nós precisamos tirar de dentro de nós aquilo que nos impede de nós alcançarmos o nosso alvo. Porque veja só, nós já ouvimos falar que muitas pessoas começam bem no casamento, aí de repente, quando está lá no meio do casamento, aí começam a desistir, começam a fraquejarem, começam a gerar situações que parecem que não tem mais jeito. Agora o fato, agora o objetivo, o propósito agora é desistir. E as pessoas desistem no meio do caminho. Tem pessoas que abrem uma empresa com uma visão de fazer o quê? Com uma visão de olhar para coisas grandes, de alcançar, né, um propósito maior. Mas quando começa tudo bem, mas no meio do caminho vem um desânimo, no meio do caminho vem algo que faz as pessoas pararem. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas, inclusive eu fui uma dessas, que começou a faculdade, mas não terminou, começava outra faculdade e não terminava, até no momento em que Deus começa a agir dentro de nós e começa a restaurar coisas grandes, que é o que vai acontecer aqui nessa noite, amém? Então veja só, você já ouviu pessoas que começaram um negócio e não terminou, não conseguiu concluir? Pessoas que começaram uma faculdade e não conseguiram concluir, pessoas que começaram um curso, né, tecnólogo, não conseguiu concluir, um curso técnico, não conseguiu concluir. Pastor, por que isso? Porque param no meio do caminho. Então a Bíblia vai dizer que existe um espírito, e nós intitulamos este espírito de o espírito do meio. Pastor, por quê? Porque é no meio que ele age com a maior intensidade. Ele deixa você começar, ele começa a caminhar com você, mas no meio do caminho ele te ataca, no meio do caminho ele te aborda, no meio do caminho ele tenta te sabotar para você desistir do seu alvo, que é o seu bem maior. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus como nos livrarmos deste mal, como nós vencermos este mal. E nós vamos aprender um pouquinho com a história de Jairo, que foi o que nós lemos aqui hoje. Este versículo que nós lemos aqui, ele está falando para nós de algo grandioso.
Olha só o que acontece. Jairo estava com sua filha doente, uma moça de 12 anos, uma adolescente de 12 anos de idade, estava doente sobre a sua cama, e Jairo era um principal da sinagoga, ou seja, ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor da lei, e ele só tinha uma saída para ele: encontrar-se com Jesus. E ele sai agora e coloca em risco a sua reputação, ele coloca em risco a sua religiosidade, ele coloca tudo em risco para ir ao encontro de Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, ele fala: mestre, a minha filha está doente, eu rogo que o senhor vá comigo na minha casa. E Jesus falou assim: eu vou com você. A criança tinha 12 anos de idade, e Jesus então está indo pelo caminho sentido a casa de Jairo, e a multidão estava com Jesus. E no meio do caminho acontece o que nós já sabemos. A mulher do fluxo de sangue, ela atravessa no caminho, ela vai até onde está Jesus e toca nas vestes de Jesus, e Jesus para no meio da multidão. E Jesus está parado no meio da multidão e pergunta: quem foi que me tocou? E ali acontece algo, um alvoroço muito grande. E Jesus para. Tinha uma mulher que tinha 12 anos, que ela estava enferma. O que me chama muito a atenção é porque existe uma correlação entre um fato e outro. Lá na casa de Jairo tinha uma menina que tinha 12 anos de idade, e agora ela estava numa fase terminal em cima de uma cama. De outro lado nós olhamos uma mulher que teve uma história, teve uma vida, mas há 12 anos ela estava quebrada, ela estava falida, ela estava sem saúde, ela estava arruinada. Uma geração velha que estava aqui doente, adoecida, sem condição de caminhar. E do outro lado da casa de Jairo tinha uma adolescente, uma menina que ainda não tinha desfrutado a vida, que ainda não tinha conhecimento. Mas olha só, uma geração que estava sendo interrompida dentro de casa. Uma geração que estava sendo destruída do lado de fora. 12 anos de doenças e enfermidades. Do outro lado, uma geração que estava sendo destruída dentro de casa. Olha para você ver que interessante. Olha para você ver que conexão é essa. Jairo chamou Jesus para ele ir até a sua casa, onde tinha uma geração que estava doente, que estava em fase terminal, que estava morrendo. E no meio deste caminho, Jairo estava todo feliz, porque eles foram contando: Jairo, olha, Jesus, ele curou um cego. Jesus, Jairo, ele já curou, sabe, o leproso. Então ele vai chegar lá e vai curar sua filha também. E Jairo estava com um sorriso, Jairo estava com aquele semblante bonito. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de promessa. Ele recebeu uma palavra de promessa, e Jairo estava indo confiante naquela promessa. Acontece que no meio do caminho há um percalço. Deixa eu falar um negócio com vocês. Tem coisas da nossa vida que nós fazemos previsões para que aconteça. Tem coisas na nossa vida que nós fazemos previsões. Você vai projetar um negócio, você faz o que? Previsões. Quanto eu vou gastar com móveis, quanto eu vou gastar com equipamentos, quanto eu vou gastar com infraestrutura, quanto eu vou gastar com funcionário, quanto eu vou gastar com isso ou com aquele outro. Você cria, faz previsões, mas você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Eu saio daqui e vou lá para Luislândia do Oeste pregar na igreja de JK. Daqui para lá eu faço uma previsão: eu vou gastar tanto de combustível, tanto de alimentação, vou sair daqui tal hora, vou chegar a tal hora, e vou retornar a tal hora, e chegar aqui tal hora. Só porque no meio do caminho nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos quem vai aparecer no nosso caminho. Nós fazemos previsões. Previsão é do homem, é um processo que o homem cria para fazer tal coisa. Mas eu quero dizer que em algum momento da nossa trajetória, essa previsão ela falha. Em algum momento essa previsão ela não é real. Mas quando acaba a previsão do homem, entra então a provisão de Deus. E a provisão de Deus, essa não falha. É na provisão de Deus que nós temos que confiar. Provisão de Deus não é segundo plano. Previsão do homem pode ser o segundo plano, mas a provisão de Deus não é. A provisão de Deus ela é exata, ela acontece, ela trabalha, ela fortalece, ela muda a história. E é para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para a sua história ser mudada. Porque tudo aquilo que você preveu que não deu certo, hoje Deus está entrando com providência, está entrando com provisão na sua vida, para transformar tudo aquilo que o inimigo disse que não.
Jairo está pelo caminho. Jairo está caminhando. E de repente aquela mulher para. Jesus, ele sabia que alguma coisa tinha acontecido ali. Alguém tocou diferente. Alguém com fé foi lá e tocou naquela mulher, ou tocou naquele homem, tocou naquelas vestes. Jesus para então para fazer o quê? Para consolar. Jesus para dizer para aquela mulher: filha, essa geração antiga precisa ser curada, para liberar vida para a geração nova. Existe uma geração antiga que precisa ser curada, para que a nova geração ela seja estabelecida. Tem uma geração aqui fora que precisa ser curada, para que uma geração nova dentro da nossa casa, Caio, precisa ser estabelecida. Sabe por quê? Porque se a geração velha não for cuidada, se a geração velha não for tratada, se a geração velha não for renovada, sabe o que acontece? A geração nova, ela perece. Eu aprendo nesta palavra que para Deus restaurar a geração nova, que são os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças, para Deus restaurar essa geração, Deus precisa primeiro tratar essa geração velha e madura que somos nós. Nós precisamos nos submeter a este tratamento de Deus, senão os nossos jovens vão perecer, senão os nossos jovens vão morrer na mão do inimigo. E nós precisamos estarmos preparados. Deus nos trouxe aqui hoje para tratar de algo importante. Não era essa mensagem que eu ia pregar, a mensagem é outra. O tema seria o mesmo, mas a mensagem seria outra. Mas Deus está me conduzindo para esta palavra, e eu vou seguir esta palavra. Preste bem atenção. Se nós não melhorarmos, se nós não tratarmos o nosso caráter, se nós não tratarmos a nossa idoneidade, se nós não tratarmos a nossa vida como geração antiga, sabe o que acontece? Os nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras vão perecer, vão sofrer na mão do inimigo. Porque a disfuncionalidade deste mundo está abrangindo as famílias, estão consumindo as famílias. Jesus, ele mostra isso para nós. Ele chega naquela mulher e ele cura aquela mulher. A cura, a Bíblia diz que quando ela tocou, cessou o sangue, mas ela não foi curada. Mas no momento em que Jesus libera uma palavra, uma promessa para a vida dela, dizendo: filha, a tua fé te curou, seja curada. Vai, seja curada. Vai, seja curada. Você está curada. Sai dali agora uma geração que estava doente, uma geração que estava sangrando, uma geração falida. Sai dali da frente de Jesus, da presença de Jesus, uma geração que estava falida, uma geração que estava doente, uma geração que estava envergonhada, uma geração que estava com medo, uma geração que estava impossibilitado de viver no meio da sociedade. Agora sai dali aquela mulher representando essa geração. Sai dali da presença de Jesus uma mulher que representa as nossas vidas no dia de hoje. E aquela mulher sai da presença de Jesus agora com vida. Aquela mulher sai da presença de Jesus agora carregando realmente uma nação forte, fortalecida, porque teve um encontro com Jesus. Mas acontece algo aqui. Jairo tinha ido encontrar Caio, Jesus, e Jesus concorda de ir com ele para casa, para orar. E no meio do caminho, aonde mesmo? No meio do caminho, parece que tem alguma coisa a ver com a mensagem de hoje. Aí no meio do caminho alguma coisa acontece. Era bom Jesus curar aquela mulher, sim ou não? Sim. Mas Jairo, ele olha aquilo e fica encabulado. Poxa, esse Jesus curou esta mulher, eu sei quem é esta mulher, eu sei quem é ela, e Jesus curou esta mulher, perdoou seus pecados. Esse Jesus realmente é diferente. Esse Jesus vai ser fichinha, ele chegar e curar minha filha. Mas no meio do caminho vem os dias maus. No meio do caminho vêm as notícias ruins. E como nós vamos lidar com essas notícias ruins? Como nós vamos lidar com esses comportamentos? Como nós vamos nos comportar diante disso? E aí acontece justamente, Jairo chega ali, está ali conversando com Jesus, está caminhando agora para sair. E então vem alguém, um amigo, um amigo de Jairo, e diz assim: Jairo, sua filha morreu.
Não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais Jesus. O inimigo chegou para Jairo e falou assim: Jairo, você perdeu. Um amigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu vi uma curiosidade e eu fui estudar e realmente tem sentido. Lá no Éden, a Bíblia diz que Deus tinha falado com Adão: Adão, ó, não coma do fruto da vida, né? Coma do fruto da vida, mas não coma do fruto da ciência do bem e do mal, tá certo? Beleza, deu a ordem a Adão. Adão repassou essa ordem para Eva. E Eva está lá no jardim sozinha. E aparece a serpente. E a serpente começa agora a fazer o quê? Começa a enganar. Começa a enganar quem? Enganar Eva. E falou: Eva, não foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Ela falou: não, eu posso comer de todos, eu só não posso comer de um, que é aquele ali. Aí a serpente falou: não, Deus sabe que no dia que você comer dele, você vai ser igual a ele. Pode comer, não vai te fazer mal nenhum não. A Eva foi lá, pegou o fruto e comeu. Só porque eu acho interessante que não aconteceu nada. Não aconteceu nada com Eva. Mas o que acontece? Mas quando ela chega e leva o fruto para Adão, que Adão lasca ali uma mordida, né, de uma forma figurativa. Então veja só, quando ele come, aí então abriu os olhos, perceberam que estavam nus e foram se esconder da presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Ali a autoridade era Adão, e a serpente sabia que ele não podia enganar Adão, porque Adão já era um cara preparado. O que a serpente fez? A serpente falou assim: eu vou levar esse fruto para Adão por meio de uma pessoa, por meio daquela pessoa que está do lado dele, por meio de uma pessoa que ele tem afinidade com ela. Ei, preste atenção aqui. Então a serpente engana Eva. Eva pega aquele fruto e chega todo sorridente para Adão e fala: Adão, eu comi, não aconteceu nada, olha aqui, come também. E ele comeu. Quando ele come, acontece. Ele caiu. Ele caiu por causa da serpente? Não, ele caiu por causa de Eva. Eva foi culpada? Não, ela foi enganada pela serpente. Agora preste atenção no que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou querendo dizer para vocês que tem momento na nossa vida que o diabo não vai aparecer lá de chifre com garfo de 3 pontas, dizendo para você que vai te consumir, dizendo para você que você vai para o inferno, dizendo para você que você vai ter uma enfermidade, dizendo para você que você vai pegar uma doença. Não aparece dessa forma. Ele aparece bem vestido. Ele envia pessoas para poder te enganar. Ele envia pessoas para te fazer parar. Ele envia pessoas para dizer para você: acabou, não tem mais jeito, é o fim. É assim que o diabo age. Mas eu quero dizer para você que vem Deus, Jesus, lá na cruz do Calvário, e diz assim: está consumado. Os seus pecados eu paguei, a sua dívida eu quitei. Ei, a sua liberdade eu comprei, eu paguei com meu sangue, está consumado. Pode glorificar a Jesus. E Jesus concluiu a missão que ele veio fazer aqui na terra. E o diabo, ele não gosta de conclusões. O diabo não gosta que você conclui nada que você começa. O diabo odeia conclusões. Conclusões que eu quero dizer, concluir alguma coisa, concluir um projeto, concluir uma situação, um sonho, um propósito. O diabo odeia a conclusão, porque no dia que Jesus concluiu, ele pisou na serpente e esmagou a sua cabeça, dizendo: eu trouxe liberdade para o meu povo. Jairo estava pelo caminho, e chega uma pessoa para ele e fala assim: Jairo, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E algumas versões vai dizer assim: por que incomodas mais o mestre? Tem pessoas que falam assim para você: você já perdeu, para que você ora mais ainda? Tem pessoas que vai dizer para você: você já perdeu, para que você vai à igreja? Ei, você já perdeu,
Para que você devolve o seu dízimo? Aí você vai à igreja, você perdeu. Por que você ainda jejuma? Por que você ainda lê a Bíblia? O diabo quer te parar no meio do caminho. Mas Jesus, Ele veio para você hoje. Para você que estava desanimado, para você que estava pensando em parar, Jesus vem aqui hoje e usa a expressão: não temas, crê somente. Diga assim: não temas. Diga assim: não temas. Mais uma vez, diga assim: não temas. Creia somente. Crer é o segredo da nossa vitória. Quando a gente crê em Deus, quando a gente crê em Jesus Cristo, quando a gente crê na grandeza do nosso Rei, sabe o que acontece? O inferno pode se levantar, as tempestades podem tornar escuros nossos caminhos, mas nós estamos ali de pé, firmes na promessa, porque Deus, Ele nos garante que se passardes pelo fogo, não se queimará, se passardes pelas águas, não se submergirá. Então sabe o que isso quer dizer? Que quando você entra numa tempestade, quando alguma coisa se levanta contra você, você não está sozinho, Deus está contigo, e quando Deus está contigo, a vitória é certa, pelo nome de Jesus. Vamos caminhar para a finalização, que eu quero orar por você. Lucas, por favor, Lucas Cacheta, por favor, aqui à frente. Sobe aqui no altar, quero falar um negócio com você. Olha só, eu quero que você entenda que Deus usou uma expressão. Segredo. Seus curiosos. Aí, Lucas, querem saber do nosso segredo? Poxa, brincadeira, viu? Olha só, eu quero mostrar para vocês que Jairo, então, chega pessoas dizendo o quê? Sua filha morreu, não incomoda mais o mestre, você perdeu. O semblante de Jairo caiu. Jesus olhou para Jairo, falou: não, filho, levanta essa cabeça, eu estou aqui, você não está sozinho, eu estou com você nessa caminhada. Tem momento na nossa vida que nós caímos o semblante. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem hora que a gente esquece que Jesus está com a gente. A gente olha para a circunstância e esquece que Ele está conosco. Olha só, e aí ele fala assim: não, vamos lá para sua casa. Jesus, minha filha já morreu. Crê somente, Jairo, vamos. Jairo precisava de um milagre naquele momento? Precisava, né? Não, ali não, precisava lá na casa dele. Não era ali que ele precisava. Naquele momento ali ele não precisava de um milagre, ele precisava de uma palavra. Porque uma palavra, ela libera o milagre. Olha só para você ver. Ele fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Olha só, não temas, crê somente. E quando Jairo recebe essa palavra, Jairo se animou. Obrigado, filho. Para mim essa água, obrigado. Colocou veneno não, né? Brincadeira, viu? Olha só. Brincadeira, viu? Olha só. Jairo. Ô Lucas, as pedrinhas tá aí? Entrega uma pedrinha para cada pessoa da igreja aqui, vai. Ajuda a distribuir aí, gente. Pega na mão mesmo aí, vai distribuir. Tem uma pedrinha bem lisinha, bonitinha. Você não leva ela para você não, quero que você segure ela na sua mão. Você não vai soltar ela até na hora que eu ordenar, viu? Prende ela na sua mão aí, deixa ela te incomodar um pouquinho. Enquanto vocês recebem aí, pega a pedrinha,
Segura na sua mão direita e não solta ela por nada, viu? Na sua mão esquerda, qualquer mão que você quiser pegar, aí você pode pegar. Segura ela, mas você não vai soltar ela. Não pode colocar essa pedra em cima do banco. Não pode colocar ela na Bíblia. Não pode colocar ela no bolso. Ela tem que ficar na mão. Obrigado, Bruno. Na mão, tá? Todos receberam? A liderança também recebeu? Recebeu? Tá, segura essa pedra na mão aí, tá bom? Não pode colocar no bolso, não pode colocar no banco, não pode colocar nenhum, na mão, na mão. Olha só, vamos lá para a mensagem. Jairo, ele chega então com Jesus e eles vão para a casa de Jairo. Quando ele está no caminho, que chega lá na casa de Jairo, sabe o que acontece? Os incrédulos, tem mais faltando aqui? Se estiver faltando, só dá um sinal com a mão aí que eles vão trazer para vocês, viu? Olha só, olhem para mim. Quando chega na casa de Jairo, o local que precisava acontecer o milagre, sabe o que acontece? Chega ali os primeiros. Que isso, Jesus? Essa menina morreu. Jesus falou assim: ela dorme. Para Jesus morrer ou dormir não influencia nada. O poder dele é supremo. Chega ali e Jesus falou: não, ela só dorme. E eles: não, o que é isso? Eu sou médico, eu já fui lá, já diagnostiquei. Ela morreu. Ela morreu. Sabe o que Jesus fez? Jairo, tira todo mundo para fora. Tira todo mundo para fora. Onde tem incredulidade eu não vou operar. Para eu operar tem que ter sinceridade, tem que ter lealdade. Para eu operar tem que ter certeza, convicção, tem que ter fé. Tira para fora. Jairo pediu com toda gentileza, colocaram para fora e subiram Pedro, Tiago e João. Nem os outros discípulos de Jesus subiram com eles, ficaram para organizar o pessoal, mas estes subiram com Jesus. E quando ele chega lá, sabe o que acontece? Jesus, ele olha para aquela menina e diz a ela: menina, levanta-te. A Bíblia diz que Jesus pegou a menina pela mão e ela levantou. E Jesus disse a ele: dá ela de comer, alimenta ela, porque essa geração que estava morta, agora eu coloco ela de pé. Essa geração que estava deitada, eu coloco ela de pé. Essa geração que estava morta, agora eu ressuscito. Essa geração que estava morta, agora precisa de alimento. Essa geração que hoje estava destruída, agora está de pé. Tem alguns mistérios aqui que nós precisamos entender. Segura a sua pedrinha na sua mão, não esquece dela. Deixa ela incomodar um pouquinho. Se for preciso, aperta um pouquinho mais aí para incomodar mais mesmo. Olha só para você ver. Para Jesus operar o milagre, Jesus, ele tirou os incrédulos. Jesus, ele subiu e restaurou o milagre daquele que permaneceu na fé. Aquele que Jesus disse: não temas, crê somente. Ele creu e o milagre aconteceu. Sabe o que está acontecendo? Tem muitas coisas acontecendo no nosso meio. Tem muitas pessoas desistindo. O diabo fez de tudo para parar Jairo na onde? No meio do caminho. O diabo fez de tudo para parar aquela mulher na onde? No meio da sua vida, no meio da sua trajetória. Tentou pará-la, tentou falir, tentou adoecer, tentou matá-la, mas não foi suficiente, porque Jesus estava naquele local, estava naquele ecossistema, estava ali no meio daquele povo. Sabe o que vai acontecer com você hoje? Você vai sair daqui hoje leve, porque todo espírito que tentou te impedir no meio, hoje ele está sendo vencido pelo nome de Jesus. Você crê nisso? Lucas, Michel, Lucas está na intercessão. Michel e Ismael, libera para mim aquela cruz, coloca ela aqui na frente do altar para mim. Hoje nós vamos vencer o espírito desânimo. O desânimo que está impedindo você de prosseguir. Você vai vencer esse desânimo hoje. Sabe por que eu quero que você vença esse desânimo hoje? Porque todas as quartas-feiras nós vamos trazer uma mensagem dessa série: não pare.
E eu quero que você não pare no meio da corrente. Eu não quero que você pare no meio do caminho. Eu quero que você venha todas as quartas-feiras e venha receber uma unção poderosa em cada quarta-feira para romper o espírito do meio. E hoje o espírito que nós estamos vencendo é o espírito do desânimo. Providencia para mim agora só um recipiente, porque nós vamos orar neste momento. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar.